Mais um pouquinho sobre funções muito loucas em JavaScript e alguns métodos úteis de strings e vetores. Primeiro, a gente vai ver que a gente pode atribuir uma função a uma variável, depois que a gente pode passar funções como parâmetro. A gente vai ver os métodos comuns de strings e depois os de vetores. Em JavaScript, as funções são super flexíveis, viu, gente? A gente tem a função tradicional, que a gente já viu, né? Que é aquele function, nome, e aí a lista de parâmetros depois o corpo. A gente tem a função anônima, que a gente vai ver no próximo slide. E a gente tem a função seta, que a gente vai ver na próxima aula. E olha só, variáveis, elas podem apontar para números, para booleanos, para strings, para objetos, mas também para funções. E a gente também pode passar funções como parâmetro para outra função. Isso é muito louco. Vamos rapidamente lembrar da declaração de uma função tradicional. Function, nome, os parâmetros dela e o corpo. E aí eu invoco ela dessa forma. Mas eu posso também criar uma variável com o nome, né, que eu quero para a função e atribuir uma função anônima para ela. Como assim anônima? Olha só, eu só escrevi function e fui direto para a lista de parâmetros. Eu não coloquei o nome da função, tá? Por quê? Como que eu vou chamar essa função, então, se ela é anônima? Bom, como eu atribuí ela a uma variável, eu posso invocar a variável. Olha que maluquice. Ou seja, quando você for criar uma função, você pode criar da forma tradicional ou criar uma função anônima e atribuir para uma variável. A forma de invocar vai ser exatamente a mesma. E eu também posso passar função como parâmetro. Mas como assim? Bom, quando que eu vou querer fazer esse tipo de coisa? A gente vai ver com o tempo casos que, tipo assim, poxa, que sensacional, aqui seria muito legal passar uma função como parâmetro nesse caso. Como a gente estava vendo isso pela primeira vez, eu vou colocar um exemplo bem simples. Digamos que eu tenho uma função estudar, que aí algum aluno vai estudar sobre algum assunto e dependendo do assunto que ele estudar, ele vai aprender alguma coisa. Então eu criei uma função estudar que recebe, né, o nome do aluno e aí vai imprimir que esse aluno ele aprendeu o que essa função que foi recebida como parâmetro dizer que ele aprendeu. Então, olha que interessante. Aqui eu estou invocando o parâmetro. Olha que maluquice. Invocar um parâmetro. Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu for chamar essa função estudar, eu vou passar aqui uma string e aqui eu vou passar uma função. Tá? E funções são invocáveis, sejam elas definidas da forma tradicional, dentro de uma variável ou de um parâmetro. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Ó. Como eu falei, ao chamar estudar, a gente tem que passar uma função como segundo parâmetro. Nesse exemplo aqui, ó, dependendo do que foi estudado, né, o aluno vai aprender coisas diferentes. Se o aluno ler Harry Potter, ele vai aprender criatividade. Se ele ler Darcy Ribeiro, ele vai aprender sociologia. E nesse caso aqui, ó, eu até usei a forma de definir função usando função anônima. Se ele ler Olavo de Carvalho, ele vai aprender. Agora vamos invocar essa função estudar. Primeiro, eu vou chamar estudar para o André e o André ele leu Harry Potter. Tá? O que vai acontecer? Vai imprimir André aprendeu criatividade. Gente, olha só que coisa interessante. Eu não invoquei a função ler Harry Potter aqui não. Eu não invoquei ler Harry Potter. Porque se eu tivesse invocado, eu teria colocado abre e fecha parêntese aqui. Mas eu não pus. Então, o que aconteceu? Eu simplesmente passei o nome dessa função como parâmetro para a função estudar. Ela vai ser invocada quando? Lá dentro. Tá? Inclusive, se eu invocar essa função aqui, ó, o que eu vou estar passando para a estudar? Não vai ser a função, vai ser o que ela retorna. E o que ela retorna? Uma string. Então, se eu cometesse o erro de invocar a função aqui, eu ia estar passando uma string, outra string. E aí ia dar um problema na hora de chamar, né, essa fn aprender aqui, porque uma string não é invocável, uma função é. Então, eu não posso invocar a função aqui, eu só passei ela como parâmetro. O Luiz, ele leu Darcy Ribeiro. Então,
vai imprimir Luiz aprendeu sociologia. E o Jair? O Jair leu Olavo de Carvalho. Jair aprendeu? Função versus método. A gente está falando de função, método e tal, como se fossem coisas diferentes. Estão diferentes, tá? Mas também são a mesma coisa. Uma função, né? A gente cria ela com function e tal, e a gente fala que a função está sozinha no mundo, né? Ela é triste. Ninguém é dono dessa função, tá? Exemplos de funções, todas essas que a gente viu, né? Aqui, por exemplo, function dobra um número e retorna, né, o dobro do número, obviamente, né? Esse dobra é uma função. Agora, a gente muda a nomenclatura. É uma função também, mas a gente prefere chamar de método quando essa função ela tem dono. Ela nasceu de algum objeto, esse objeto é dono dela. Por exemplo, tá? Esse SQRT de square root, em inglês, raiz quadrada, é o método do objeto math que faz raiz quadrada. Ou seja, não é uma função solta, sozinha no mundo. O objeto math é dono dela, tanto que a gente tem que pôr math.sqrt. Da mesma forma, console.log. Tá? O log é uma função, ou melhor, método de console. Outro caso aqui, ó, to lowercase é um método das strings. Então, quais são métodos comuns de string? Esses dois primeiros não são métodos. Texto.length, né, não é um método, mas é uma propriedade que retorna o tamanho. Texto, iésimo elemento, também não é um método, mas retorna o iésimo caractere da string. Texto.toLowercase vai colocar tudo em minúscula. Texto.toUppercase vai colocar tudo em maiúscula. Texto.trim, ele vai cortar os espaços em branco à direita e à esquerda. Tá? Isso aqui é útil, por exemplo, quando você deixa o usuário digitar um usuário, por exemplo, e aí você quer, tipo assim, se o usuário tiver digitado um espaço antes, no início ou no final, você quer que ele, né, tire esses espaços. Né? Isso chama texto, né, .trim. Texto.indexOf, um trecho, um método que retorna a posição de um trecho dentro do texto. Olha só, se eu tiver uma string com Thanos e eu colocar .indexOf, a substring, né, o trecho OS, ele vai retornar 4. Por quê? Se tivesse OS no início, seria 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. Ou seja, existe o trecho OS dentro dessa string, começando na posição 4. Então, entenda isso aqui como, qual é o índice onde começa o trecho tal? Agora, se eu colocar aqui um trecho que não está na string, ele vai retornar -1, indicando que não existe. Texto.substring, início e tamanho, retorna um trecho dado, né, uma posição inicial e uma quantidade. Então, olha só, a palavra pronto.substring, começando de 0, pegar 2 caracteres, vai dar PR de pronto. T.includes um trecho, método que verifica se um texto contém um trecho. Então, se eu tenho um texto racuna e eu coloco .includes KU, ele vai retornar true, porque essa string possui KU. T.split, separador. O método divide a string em trechos. Por exemplo, se eu tiver a string banana e eu chamar split, esse S aqui está errado, é só split. Se eu tiver banana.split e falar que o separador é a letra A, ele vai separar isso aqui num vetor. Então ele vai ver, opa, tem um A aqui, então isso aqui é uma coisa e o resto é outra coisa. Aí ele continua. Nana, opa, tem um A aqui. Aqui então é uma nova coisa e aqui é outra coisa. Então ele vai, em cada A, ele vai engolir o separador e separar em elementos. Então ele retorna um vetor com as substrings. Texto.starts with um trecho é perguntar se uma string começa de alguma forma, ou perguntar se ends with um trecho. Eu também tenho texto.replace, você pode substituir um trecho por um novo valor. Então, olha só, se eu tiver a palavra Ana e eu colocar replace da letra A pela letra E, o que eu vou ter? Ena. Mas, poxa, tinha uma segunda letra A aqui.
Acontece que o replace ele substitui apenas a primeira ocorrência. Se você quiser substituir todas as ocorrências desse trecho por este, você vai colocar replace all. Então, Ana.replace all, faltou aqui, vai ficar, né, com A, substituir o A pelo E, vai ficar N. Lembrando, né, o slide está errado, era para ter um all aqui. Gente, existem mais métodos de string, vocês podem acessar todos clicando nesta página da MDN. Alguns exemplos que utilizam métodos de strings. Se a gente quiser criar uma função que verifica se uma string tem menos de 10 caracteres, eu chamei essa função de tem menos de 10, ela recebe uma string e verifica se esse nome, né, no caso, se o comprimento dele é menor do que 10. Isso vai retornar um true ou false. Se eu chamar para essa string aqui, vai retornar false, porque isso aqui tem mais. Agora, se eu quiser verificar se o primeiro nome de uma pessoa tem menos que 10 caracteres. Bom, olha que legal. Criei uma função primeiro nome menos de 10, que recebe um nome completo. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é pegar cada nome separado, tá? Então eu vou usar aquele split, usando o separador de espaço. Então eu vou ter um vetor, nesse caso aqui, com duas strings. E aí eu vou lá e eu pego, beleza, o primeiro nome vai ser o primeiro elemento desse vetor. E aí eu retorno o que essa função aqui que eu já criei retornaria para o primeiro nome. Olha que show de bola, gente, reaproveitamento de código. E aí, se eu chamar para o Donald Trump, vai dar true aqui no caso. Posso criar uma função que verifica se uma URL começa com HTTPS. Então, eu poderia colocar, né, o valor do parâmetro que eu passei, ponto, starts with HTTPS. Poderia também criar uma função que remove todas as ocorrências de um caractere de um texto. Então, remove caractere, recebe um texto e qual caractere é para remover. Então, eu faria texto.replace all, caractere, substituir por uma string vazia. Mais um exemplo. Digamos que você tem uma frase e você quer pegar a última letra de cada palavra. Se essa palavra tiver mais do que uma letra e ela terminar com A ou com O, eu vou substituir por X. Fazer aqueles negócios para ficar gender neutral. Olha só. Então, uma função altera finalzinho palavras. Ela recebe uma frase. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a frase e vou dividir ela em palavras, ou seja, separar por espaço. E aí, eu joguei isso para um vetor palavras. Segundo passo, eu vou iterar, né? Para cada palavra, eu tenho que verificar, será que ela tem mais do que uma letra? E aí, depois eu vou verificar se ela termina com A ou com O. Mas antes disso, a frase pode ter ficado com mais de um espaço entre cada palavra. Aí eu vou usar aquele trim para eu poder recortar a palavra, né? Tirar os espaços em branco à esquerda e à direita. E aí depois eu vou verificar, beleza, depois que eu fiz isso, se o tamanho for menor ou igual a 1, eu vou continuar. E aqui, gente, eu coloquei um exemplo de um if que eu omiti o abre e fecha chave, mas pode, tá? Porque eu nunca vou querer colocar mais de um comando aqui, tanto que eu pus até na mesma linha, tá? Então, nesse caso aqui pode, porque é um contínuo. O que o contínuo faz? Ele interrompe o for, incrementa aqui para o próximo valor dele. Ou seja, se essa palavra ela tem apenas uma letra, eu não estou interessado mais nela, eu já vou para a próxima. É isso que o contínuo faz. Se essa palavra, né, ela foi para a linha de baixo aqui, quer dizer que ela tem mais de uma letra. E aí eu pergunto, ela termina com O ou ela termina com A? Aí, se isso for verdadeiro, eu vou pegar qual que é a posição da última letra. Tá? E isso vai ser, né, o tamanho da palavra menos 1. E aí, o que eu vou fazer depois? Eu vou falar que o novo valor dessa palavra é igual a uma substring que começa desde o início e tem um tamanho que é o tamanho dela menos 1. Ou seja, eu estou excluindo a última letra. E eu vou colocar no lugar o x.
Por fim, o que eu tenho? Eu vou ter depois desse for, eu vou ter um vetor de palavras que tem a última letra substituída, ou é a própria palavra que eu tinha antes. Aí eu chamo esse método join das palavras e eu vou juntá-las numa string de volta, colocando um espaço entre elas. Tá? Fazendo isso dessa forma, eu tenho uma função que vai fazer o que eu queria ali no enunciado. Bem legal. Agora vamos ver alguns métodos comuns de vetores. Assim como a string, a gente pode acessar a propriedade length para poder ver qual que é o tamanho do vetor. Aqui eu tinha um vetor que tem apenas um elemento, que é o número 5. Qual que é o tamanho dele? 1. Aqui eu tenho um vetor que tem duas posições. Para eu poder pegar a primeira posição, por exemplo, eu coloquei o índice 0, peguei a primeira posição. Eu poderia ter aqui também um vetor que tem, né, uma string com a letra x, e aí eu poderia alterar o valor dessa primeira posição para y, por exemplo. Agora eu tenho um vetor que tem apenas o y. Se eu quiser adicionar um elemento no vetor ao final dele, eu tenho vetor.push e a coisa que eu quero adicionar no final. Então, olha só, se eu tenho um vetor que tem apenas uma string com a letra A e eu coloco push, uma string com a letra B, o meu resultado é A e B. Se eu quiser remover um elemento do final, eu posso colocar o vetor.pop. E o slide está errado, mas eu vou remover a letra B e ficar com a letra A apenas. Se eu quiser verificar qual que é a posição de um elemento dentro do vetor, assim como a gente tem na string, a gente tem o index of. Então, se eu tenho um vetor com 5, 6 e 7 e perguntar qual que é o index of 5, ele vai retornar 0, porque é a posição 0 onde ele está. Se eu colocar o index of 2, que não está no vetor, ele vai retornar menos 1, indicando que esse elemento não está lá. Eu tenho também vetor.reverse. Isso aqui inverte a ordem do vetor. Eu tenho vetor.sort, que coloca os elementos em ordem crescente. Então, se eu tenho esse vetor aqui, eu vou colocar, né, na ordem crescente. Se eu tenho um vetor com strings, ele vai colocar, né, em ordem crescente de A até Z. E eu tenho o vetor.join também. Então, se eu tenho um vetor de strings, por exemplo, e eu coloco .join e coloco um espaço, eu vou ter como resultado uma string, em vez de um vetor, e com os elementos escritos usando o separador que eu passei aqui como parâmetro. Então, se eu colocar o separador como outro caractere, esse caractere vai estar aqui. E, gente, os vetores têm mais métodos também. Basta vocês acessarem este linkinho para a MDN. Vamos ver uns exemplinhos aqui de vetores. Se eu quiser ter uma função que soma todos os elementos de um vetor, eu vou ter a function soma, que recebe um vetor que eu chamei de valores. E aí eu criei uma variável total que começa com 0 e ela vai acumular o valor dos elementos, né? A soma dos elementos. Ao final dessa função, essa variável total vai ter, né, justamente o total. E aí eu fiz um for, utilizando a forma de for of. Eu crio, né, a variável n, que a cada momento vai conter um dos valores desse vetor, né? Primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e daí por diante. E eu pego e simplesmente somo o valor desse elemento atual nessa variável total. Se eu quiser uma função que retorna um vetor com os quadrados, olha só, digamos que eu tenho um vetor que tem os valores 1, 2 e 3, passei como parâmetro. O que eu quero como resposta? Eu quero um outro vetor com o quadrado desses valores. Então, olha só, o meu resultado vai ser inicialmente um vetor vazio. E aí, eu vou iterar nesse vetor de valores, olha só, igualzinho eu fiz aqui, né, a iteração. E aí, para cada elemento desses valores, né, ou seja, no caso aqui, para o valor n, né, que é o atual, eu vou adicionar ao vetor resultado um elemento que é esse número elevado ao quadrado. Ao final, se eu tinha 3 valores, eu iterei 3 vezes e coloquei 3 elementos dentro do vetor resultado, que são os quadrados dos valores originais. Eu também posso criar uma função que busca por um elemento específico dentro do vetor. Então, ela recebe o vetor como parâmetro e um elemento. E aí a busca pode ser simplesmente invocar o index of desse elemento no vetor.
Eu posso ter uma função também que adiciona no vetor apenas se o elemento ainda não estiver nele. Aí como que eu poderia fazer isso? Adicionar sem duplicar no vetor e o elemento tal. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se esse elemento já está no vetor. Podia até ter utilizado a função busca aqui e ver se ela retornava -1. Porque se retornar -1, o index of, quer dizer que o elemento não está lá. E se ele não está lá, é porque eu quero adicionar nesse caso aqui. Então, vetor.push. E um último exemplo, vamos ver uma função que imprime uma matriz de n por n números. Primeiro, essa função recebe uma matriz, que nada mais é do que um vetor com vetores como elementos. Ela cria uma variável que é o resultado, que começa com uma string vazia. E aí, na medida do tempo, a gente vai preenchendo essa string de resultado e no final a gente retorna ela. Então, a gente tem que iterar nessa matriz. Essa matriz ela vai conter, né, n linhas. Então, eu estou indo da linha 0 até a última linha. E aí, assim que eu começo uma nova linha, eu coloco um pauzinho para indicar que eu estou começando a linha. E aí, para cada linha, eu tenho que percorrer cada coluna. E aqui eu estou perguntando a quantidade de colunas, que é o tamanho da iésima linha, né? Diferente daqui, que é a quantidade de linhas. Aí dentro desse for, eu vou ter que o meu resultado mais igual, qual que é o elemento da linha e coluna atual, então ij, né? Linha e coluna atual, e mais um espacinho em branco à direita para eu poder dar um espaço até o próximo elemento. Assim que eu terminar uma linha, né, eu sair desse for aqui, quer dizer que eu terminei a linha I. Eu vou lá e vou colocar uma barrinha indicando que eu encerrei a linha e um /n para eu ir para a linha de baixo. E aí, por fim, eu vou dar um console.log do resultado. E o que eu vou ter? Por exemplo, se a minha matriz ela tem na primeira linha 1 e 2 e na segunda linha 3 e 4, né, eu vou ter exatamente este resultadinho aqui. Bom, era isso que eu tinha para poder falar para vocês. A aula ficou grande, mas espero que tenha sido uma introdução legal. E agora bora fazer esses exercícios aí. Até mais!